Para a nossa meditação nessa noite, Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, leremos dos versículos 7 a 14. Lucas 3, 7 a 14. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: nós temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? E ele respondeu-lhes: não cobreis mais do que está estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós então, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, nem deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso soldo. Curve a sua fronte agora. Peça que Deus fale ao seu coração através da sua palavra. Peça que Ele lhe mostre o seu querer e a sua vontade. Pai, fala aos nossos corações através do Teu Santo Espírito. Dispõe todo o nosso ser para estarmos voltados para aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. João Batista está iniciando o seu ministério. Ele vai para o deserto, onde ele passa algum tempo para ouvir a palavra do Senhor e aquilo que ele deveria pregar. Na semana passada nós utilizamos o texto de Isaías, mas que tinha referência a esse texto do Evangelho de Lucas: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós precisamos entender que o início do ministério de João Batista tem como prioridade anunciar a todo aquele povo, anunciar aquelas pessoas a vinda de Jesus Cristo. João Batista tinha como intenção principal mostrar para aquelas pessoas, mostrar para os judeus, mostrar para as autoridades a importância de eles se prepararem para a chegada do reino de Deus e do próprio Jesus Cristo, do Messias que era prometido. E no início da sua pregação, ele está conversando com algumas pessoas, ele está batizando. E é interessante que algumas pessoas se aproximam deles com segundas intenções. O texto deixa bem claro isso, que João Batista, percebendo a intenção daqueles que se achegavam para batizar, como se o batismo pudesse livrá-los de toda e qualquer perseguição ou de todo e qualquer posicionamento da parte de Deus para com a vida deles. Eles então começam a se achegar e João Batista, revelado por Deus, vai dizer para eles: raça de víboras, quem colocou no coração de vocês o só batizar?
João Batista chama a atenção dessas pessoas da importância de eles terem uma vida plena. E o texto principal, ou a frase principal da mensagem para hoje é: o que haveremos de fazer? Todas as pessoas que chegavam a João Batista depois da sua pregação, depois da sua palavra, a pergunta central é: o que havemos de fazer? E é sobre isso que nós gostaríamos de conversar neste momento. O que havemos de fazer para que a nossa vida seja uma vida adequada com aquilo que Deus quer para nós? O que havemos de fazer para que a chegada de Jesus Cristo, ou o nosso relacionamento com Jesus Cristo, se estabeleça plenamente? E a primeira coisa que nós observamos se encontra no versículo 8. João Batista vai dizer para eles que o que eles deveriam fazer é que eles deveriam reconhecer os seus erros, reconhecer os seus pecados e viver uma vida plena e verdadeira, e não se justificar diante das suas atitudes. O versículo 8 vai deixar bem claro, quando João Batista vai dizer: olha, produzi bons frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: nós temos por pai a Abraão, nós somos descendentes dele, nós não precisamos fazer muitas coisas, porque nós já temos a nossa salvação, ou o nosso relacionamento pleno com ele. E João Batista então vai dizer para eles: não é assim no reino de Deus. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, vocês precisam produzir bons frutos, vocês precisam ter uma vida digna, da mesma forma como Deus requer de todos aqueles que o seguem. Os judeus haviam esquecido de todas as leis de Deus. Os judeus haviam se esquecido da vontade de Deus para a vida deles. E então eles começam a viver do jeito que eles achavam que eles deveriam, achando que porque eram povo de Deus, porque foram escolhidos por Deus, porque eram filhos de Abraão, eles tinham todo o direito de viver da forma como eles queriam. E João Batista vai virar para eles e diz: não é assim. Vocês precisam ter uma vida adequada, vocês precisam viver de acordo com aquilo que Deus requer de vocês. Não é só porque vocês se consideram povo de Deus é que vocês podem fazer o que vocês acham e estará tudo certo. João Batista vai dizer para eles: sabem o que vocês precisam fazer? Vocês precisam viver uma vida digna daquele que está para chegar. Ele não quer justificativas. Deus não quer justificativa para aqueles erros que nós cometemos. Deus quer que nós reconheçamos e peçamos perdão para aquilo que Ele nos diz, daquilo que nós fazemos. A primeira coisa que nós temos que fazer, e que João Batista diz, é justamente essa: vivam e não se justifiquem, se relacionem e não criem desculpas para as coisas que vocês estão fazendo. Mas uma segunda coisa que nós vemos, no próprio versículo 9, João vai dizer: e também vós já foi colocado, posto o machado à raiz das árvores, porque toda árvore, pois, que não produzir bons frutos, será cortada e lançada no fogo. A segunda coisa que João Batista vai dizer para eles é: vocês precisam produzir bons frutos. E isso recorre, ou nos leva um pouco mais à frente, quando o evangelista João vai dizer: olha, pelo fruto se conhece a árvore. No Evangelho de João, no capítulo 15, João vai tratar a respeito disso, da videira e dos seus frutos. E ele vai dizer que se a árvore não for boa, ela só serve para ser cortada e jogada no fogo. Aqui João Batista está lembrando eles de todas as colocações que Deus fez ao povo na sua caminhada pelo deserto. E é interessante que o povo judeu tinha muito bem essa experiência. Eles sabiam muito bem de tudo aquilo que eles haviam feito, do que os seus antepassados haviam vivido, e como a mão de Deus pesara sobre o povo, porque eles se afastaram da vontade de Deus. Eles deixaram de produzir bons frutos, eles deixaram de viver conforme Deus queria,
Eles deixaram de fazer a vontade de Deus. E João Batista vai dizer aqui: vocês querem ter um relacionamento com Deus? Vocês querem ter um relacionamento com o Messias que está para chegar? Façam, produzam, deem bons frutos. Realizem aquilo para o que vocês foram chamados. Vocês não se dizem umas árvores frutíferas. Que tipo de fruto você pode dar? Voltando ainda a João 15, ele vai dizer: a árvore boa tem que dar bom fruto. A árvore má não dá bom fruto. Se nós nos dizemos que somos filhos de Deus, que somos nascidos de novo, que queremos ter um relacionamento com Deus, nós temos que produzir bons frutos referentes da mesma forma como essa árvore tem que ser. O que haveremos de fazer? Viver e não justificar. Produzirmos, darmos bons frutos. O versículo 11 vai dizer: olha, repartam aquilo que vocês têm. Se você tem 2 túnicas, reparta uma. Se você tem comida, reparta com quem tem fome. É interessante que muitas vezes nós nos sentimos acomodados, como aquele povo se sentia acomodado, achando que só porque eram povo de Deus, porque eram como filhos de Abraão, eles poderiam viver abastadamente, enquanto os seus próximos, os seus irmãos, aqueles que estavam vivendo ao seu redor, passavam por dificuldade. E João Batista vai dizer que não é assim. João Batista, no versículo 11, deixa bem claro: o que havemos de fazer? Ele vai responder: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Qual é a nossa preocupação, ou qual é a preocupação que temos com o nosso próximo? Nós temos cumprido a vontade de Deus, repartindo aquilo que nós temos com aqueles que não têm ou que têm necessidade. O que havemos de fazer? Repartamos, façamos a divisão, compartilhemos aquilo que Deus nos tem dado com aqueles que não têm. Mas ele não para por aí também, quando no versículo 13 vai dizer o seguinte: algumas pessoas perguntam para ele: o que haveremos de fazer? E ele responde: não cobrem mais do que é estipulado. Como se dissesse assim: você não pode explorar o seu irmão. E eu creio que aqui é interessante nós notarmos que os publicanos é que fazem essa pergunta: o que nós haveremos de fazer? E quando eu vejo a citação de publicano aqui, me leva e me remete totalmente a Zaqueu. Quando Jesus vai cear com Zaqueu e diz que há salvação naquela casa, Zaqueu vira para Jesus e disse: olha, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu darei 4 vezes mais. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir da mesma maneira quanto eu tirei. Quando há salvação, quando há restauração de vida, quando há modificação de vida, Jesus Cristo não precisa falar nada. O sentimento que brota do coração convertido é totalmente voltado para aquilo que nós fazemos de errado contra o nosso irmão. Quando João Batista diz aqui que nós não devemos cobrar, nós não devemos tirar nada mais do que seja justo, ele está querendo dizer que nós precisamos tratar o nosso irmão da mesma forma como nós queremos ser tratados. Eu creio que aqui ninguém gosta de ser explorado. Eu creio que aqui ninguém gosta de ser tirado mais do que lhe é devido. E João Batista vai dizer para o povo: o que havemos de fazer? Não cobrem, sejam justos, pratiquem a justiça, façam com o seu próximo da mesma forma como você quer que seja feito a você. E por último, no versículo 14, nós vemos os soldados se achegando a Jesus. É o povo, é os publicanos, e agora são os publicanos, os soldados, que perguntam para João Batista: o que havemos de fazer? Hoje, nos nossos dias, talvez a grande dificuldade que nós temos e a
mídia tem colocado é a questão dos soldados, da polícia, da ação e tantas outras coisas. Mas nós vemos aqui soldados, pessoas preocupadas com sua vida, preocupadas com uma forma de viver, como agir sendo um soldado, como agir sendo um soldado romano, como agir diante das pessoas sendo um soldado que tem que cumprir ordens do imperador ou das lideranças inimigas. E João Batista vai dizer para eles: a ninguém maltrateis. Tratem, cumpram o seu dever, mas sem maltratar. Ajam da mesma maneira como você trata qualquer pessoa. Haja da mesma maneira como você estivesse sendo conduzida. E vai mais além, quando ele diz: olha, não deis denúncias falsas e contentai com o vosso solto. Eu creio que hoje em dia uma das coisas mais difíceis é essa, né? Nós estamos contentes com aquilo que nós recebemos. Ainda mais funcionário público, nas dificuldades que nós temos vivido hoje, em alguns estados, em algumas cidades, onde nem recebendo estão. Mas João Batista vira para os soldados e diz: olha, primeira coisa, vocês não façam, não deem testemunho falso. Quando eu leio isso, eu fico a pensar nos nossos dias, nos nossos relacionamentos, mesmo não sendo soldados. Até que ponto nós não damos falsos testemunhos para com aqueles que nós não gostamos, ou muitas vezes que estão ao nosso redor? Ah, pastor, mas falso testemunho? Ah, eu não falo mal de ninguém. E eu não calunio ninguém. Será? As mensagens de WhatsApp que nós vemos por aí, colocando coisas, dando nomes de algumas pessoas que fazem tal coisa, e quando vai se verificar não tem nada a ver com a pessoa. Repassamos mensagens como se aquilo fosse uma verdade, mas quando se vai verificar não tem nada de verdade naquilo. Até que ponto nós nos preocupamos em passar para frente aquilo que nós recebemos nos nossos celulares? Até que ponto nós verificamos que aquela mensagem que nós recebemos, que diz assim: se você não passar essa mensagem, você está sendo conivente com essas pessoas. Mas quando vamos observar claramente tudo aquilo, conivente com a mentira é aquele que nos enviou. Não dar falso testemunho é o que nós havemos de fazer. Antes de passar qualquer mensagem, antes de falarmos qualquer coisa, antes de escrevermos qualquer coisa sobre quem quer que seja, nós precisamos verificar se aquilo é verdade. E nós temos nos deixado como pessoas, como povo, como multidão, a transmitir todas essas coisas. João Batista vai dizer aos soldados que perguntaram a ele o que havemos de fazer: não deem falso testemunho. Não denunciem falsamente, não falem mal, antes de você ter certeza daquilo que você está falando. Que haveremos, pois, de fazer? Que nós vivamos e não queiramos justificar os nossos erros. Que haveremos de fazer? Que nós produzamos bons frutos para a honra e glória do nosso Deus. Que haveremos de fazer? Que nós repartamos tudo aquilo que temos com aqueles que necessitam. Que haveremos de fazer? Não exploremos o próximo. Que haveremos de fazer? Não maltratemos os outros. Não demos falso testemunho. E andemos contente com aquilo que Deus nos tem dado, porque Ele sabe daquilo que precisamos. Queremos que o reino de Deus volte? Será que temos nos preparado para a volta do reino de Deus?
Será que o reino de Deus tem sido implantado na face da terra porque nós estamos cumprindo aquilo que nós temos que fazer? Que nessa noite nós possamos refletir sobre isso. O que havemos de fazer? Talvez você esteja perguntando, na sua vida cristã, na sua caminhada, o que eu tenho que fazer, Senhor? A palavra de Deus está dizendo para você hoje o que você tem que fazer, para que você seja alguém que reflita a pessoa de Jesus Cristo, para que assim a sua luz brilhe diante dos homens, e eles possam ver as suas boas obras e glorificar ao nosso Pai, que está nos céus. Curva a sua fronte e converse com Deus agora. O que você tem que fazer? Deus está lhe dizendo nessa noite. Ele não quer justificativas, Ele quer apenas que você viva o seu querer e a sua vontade. Converse com Ele agora. Fale com Ele. Se você não está vivendo dessa maneira, peça perdão. Se disponha a viver como Ele quer. Pai, te louvamos pela Tua palavra, por aquilo que ela nos mostra, por aquilo que ela tem nos demonstrado do que havemos de fazer. Dispõe o nosso coração a agirmos dessa maneira, a sermos Seus discípulos, a sermos Teus seguidores que vivam plenamente o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.